Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos traz, de podermos fazer mais um estudo, né? Mais umas reflexões sobre os ensinamentos que Ele nos deixou, né? Vamos nos entregar na mão dele, meditando e orando com Ele por alguns minutos, agradecendo a tudo que Ele nos proporciona. Vamos lá. Muito bom, né? Momento magnífico. Traz uma paz interior muito grande, não é verdade? Vamos também elevar os nossos pensamentos em carinho e amor à doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. Está sempre junto de nós, nos auxiliando, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina os ilumine mais e mais, sempre e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nosso estudo do Fonte Viva, hoje é a lição número 54. Né? E essa lição 54, ela tem o título de Procuremos com zelo. Né? Então, Paulo nos traz a seguinte carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, ele nos traz a seguinte orientação e frase, né? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo. Hã? Muito bem. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão sobre esta frase de Paulo. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for,
com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno dentro da ação pessoal e incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Muito bem, muito bonita essa nossa lição, né? E nós temos que fazer a seguinte observação: zelo. O que nos traz de orientação essa palavra? O que ela quer dizer? Atenção, cuidado, interesse, preocupação e, consequentemente, olha só, empenho extraordinário na execução de deveres e obrigações religiosas. Dirigir com empenho as nossas ações, se dedicar, né? Saber que nós precisamos de fazer muito bem feito. Por isso, essa palavra engloba tudo isso. E a origem dela, ela é grega, zelos, e significa, né? Em grego, ela significa intensidade, estímulo e impulso. Vejam qual a profundeza dessa palavra em termos de benefícios que nos traz, né? Ser intensos naquilo que faz, com zelo, perfeitos, saber fazer, não é? Então vejam que ao descobrirmos os nossos dons, identificar esses dons, essas nossas tendências, não é? Porque o dom é uma tendência nossa, é o particular nosso de cada um, não é? Isso, descobrindo os dons, nós temos alegria e entusiasmo pela vida, né? A gente reflete sobre as atividades que cativam e nos fazem esquecer o tempo, né? Pois, através dessas nossas reflexões e de nosso esquecimento do tempo, que nada mais é que meditar, se autoconhecer, nós vamos falar sobre isso ainda mais para frente, né? Nós vamos conhecer os nossos talentos, as nossas capacidades, né? E com as pessoas próximas de nós, é onde a gente encontra o feedback daquilo que nós somos e apresentamos. Os nossos pontos fortes, as nossas situações, né, onde a gente se destaca mais, aonde a gente não tem medo de tentar coisas novas. Tudo isso vai nos qualificando de uma forma que é fundamental que a gente descubra essas nossas aptidões, esse prazer de poder servir através do bem feito, com zelo, né? Com cuidado, com atenção, não é verdade? Então, um dos pontos principais, o autoconhecimento, né? Precisamos saber o quê? Primeiro, o que nos faz feliz? Nos conhecer, né? E aí, com isso, nós vamos desenvolvendo as nossas paixões e o que nos motiva para a vida, né? Esse autoconhecimento nos traz essa situação maravilhosa, né? E o retorno, o feedback daquele que participa
conosco de tudo, né? É saber receber as críticas construtivas, na verdade, não é? Críticas construtivas para que a gente se melhore, para que a gente se eleve. Então, o terceiro, o feedback de amigos é muito importante para o nosso crescimento e o nosso engrandecimento, né? Para que a gente faça a coisa com mais zelo, né? E aí nós temos aquela situação de exploração e experiência. Muito bem, novos caminhos, novas situações, né? Não ter medo, sair da zona de conforto, que hoje a humanidade às vezes peca por isso, se acomoda, se sente, né, acomodada. Não pode. Nós temos que estar em constante processo de melhoria, de cuidar melhor de tudo o que fazemos. Fazer sempre melhor, né? Então, isto é o que nós precisamos estar atentos, né? E a coisa importante que nós temos que ter conosco nessa situação é o aproveitamento de oportunidades. Oportunidades que podem nos trazer mais aprendizado. São através delas que nós nos desenvolvemos, né? E que nós podemos nos ajudar através destas oportunidades. Descobrir, olha lá, descobrir novas habilidades. Não ficar nas mesmices da vida, não é? Saber que nós precisamos fazer algo diferente sempre e melhorando, não é? E aí, através desse conjunto de reflexões, né, nós começamos a comparar as nossas habilidades com nossos interesses. Começar a colocar as coisas no mesmo eixo, no mesmo caminho. E saber o que nos interessa, o que nos alinha com a nossa habilidade. Né? Por quê? Habilidade e interesse têm que caminhar juntos. Né? Se você não tem habilidade para certo trabalho, não adianta você ter interesse. Você não vai conseguir desenvolver. Então, o que nós temos que entender e aceitar é que nossas habilidades também têm que caminhar junto com nossos interesses. Né? Então, vejam que é uma situação bastante proveitosa tudo isso, né? Do nosso zelo em fazer o melhor sempre, né? E o objetivo maior, progredir na vida espiritual, né? Com o desenvolvimento nosso constante, para que nós podemos estar conectados com o nosso Divino Mestre, né? Através de quê? Através de orações, leitura de textos religiosos, meditação, meditar e praticar ações que reflitam os valores espirituais. Então, isto é o caminho que nós podemos construir com esta situação que nós vamos dominando através do nosso autoconhecimento. E aí o que isso acontece? Nos traz, promove uma paz interior nossa muito grande.
e nós passamos a ser realizados pessoalmente, né? Nós teremos uma realização através dessas coisas muito bem feitas, né, que nós temos que praticar, né? E a prática da oração, né? A prática da oração é uma coisa constante em nossa vida. Nós precisamos saber, porque através da oração é a nossa comunicação com o nosso mestre. É a nossa comunicação em louvor, em diálogo, em súplica. É pela oração que nós construímos, né? E aí a leitura de textos sagrados, que nos ajuda tanto, né? Como fazemos sempre, os estudos nossos. Esses estudos nossos são as nossas meditações, são textos sagrados que nós estamos refletindo e analisando e praticando, né? Então, meditar, relaxar a mente, saber cultivar este momento tão maravilhoso que tanta paz nos traz, né? Essa paz interior que é gerada. Sempre fazemos isso no início de nossos encontros, essa meditação rápida, mas que muitos benefícios nos traz, né? O amor e a compaixão ao próximo, momento maravilhoso que nós temos que praticar com zelo, com cuidado, com atenção, com carinho, né? Isso é uma vida espiritual, né, que nos traz paz interior, daquele momento que nós nos dedicamos com a caridade, estendendo a mão a todos. E assim, na nossa reflexão e nosso autoconhecimento, nós precisamos entender os valores das crenças, e que papel que ela desempenha em nós, né? O autoconhecimento nos traz o quê? Nos traz paz interior, nos traz a tranquilidade, a nossa aproximação com o nosso Divino Mestre, né? Tudo isso nos traz alegria e felicidade. E a nossa gratidão pelas coisas boas da vida que Ele nos proporciona. Coisas que Ele mesmo nos traz, às vezes, em momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis são justamente para o nosso aprendizado, para que a gente possa crescer, que a gente possa trilhar um caminho de paz e de esperança, né? E aí entra o ponto que nós devemos também refletir sobre a natureza, né? Quantos benefícios nos traz a natureza? Quantos momentos maravilhosos nós temos diante da natureza, né? Natureza, terra, ar, água, que nos traz o alimento para nos fortalecer. Agradecer pelas paisagens maravilhosas que Jesus nos proporciona, né? Através das suas obras. O exemplo que ele cita, Emmanuel cita na nossa lição, a pedra burilada é o caminho da luz, para que ela possa refletir a luz. Ela precisa ser burilada. E nós, a mesma coisa. Para que nós possamos irradiar luz, irradiar amor, nós precisamos nos aprimorar. Nós precisamos nos lapidar. Lapidar através do Evangelho, através dessas reflexões, fazer isso com zelo, com carinho, né? Isso, dedicação, importantíssimo, né? Então, busca constante pelo conhecimento. Isto nós fazemos através de quê? Ler, estudar, nos aprofundar
sobre os temas, né? E saber que nós, nos aprofundando na espiritualidade, nós estamos compreendendo o que é a fé, o que ela nos traz de benefício e nos inspira, e isto, ela nos inspira as nossas ações em favor da comunidade onde nós estamos inseridos, né? Família, amigos, enfim, todos, né? E o nosso progresso espiritual se resume nisso. Tudo se resume nisso. O progresso espiritual é uma jornada contínua de aprendizado, né? Nós temos sempre refletir e criar ações que nos promovem paz e realização pessoal. O importante, o finalmente de tudo isso, é exatamente isso. Realização pessoal. Ser uma pessoa realizada através de nossas ações com zelo, com tudo que nós podemos exercer com cuidado, com atenção, com interesse, né? E o mais importante é aquela palavrinha, empenho extraordinário, né? Isto é o que nos promove a realização íntima nossa e perante a comunidade que nós estamos inseridos, não é? Muito bem. Então está aí o nosso estudo de hoje e eu gostaria agora de conhecer a palavra de vocês. O que vocês entenderam? O que vocês acham? Tem que acrescentar alguma coisa? Pode acrescentar, deve acrescentar. Está aberto o microfone para vocês. Eu entendi que nós sabendo, né, os nossos dons, a gente consegue, né, pode saber onde a gente vai melhorar, onde a gente consegue uma melhor evolução para a gente, né, e tendo zelo pelos nossos dons, automaticamente a gente vai ter zelo com o nosso próximo, né? E também, como um exemplo, eu penso assim, se eu sei onde eu posso dar o meu melhor, eu vou poder fazer o meu melhor. Então, um exemplo, se eu sei que o meu melhor é ajudar em um hospital, ali eu vou poder trabalhar, fazer uma boa evolução, ajudar o meu próximo, um amor, né, a caridade, praticar a caridade. Porém, talvez tem pessoas que ali não têm o dom para isso, então eu vou me dedicar em outro trabalho. Então, eu entendi que seria isso, o procurar os melhores dons, né? Não sei se eu estou errada nisso. Então, eu tenho sempre que procurar aonde eu vou me encaixar para fazer o meu melhor trabalho, né? Onde eu consiga evangelizar também. E isso vai me fazer bem e fazer bem ao próximo. Então, não é porque eu não sou boa em algum lugar, eu tirei esse exemplo, né? Eu consegui pôr na minha cabeça o exemplo de um hospital, porque eu penso que eu sou uma pessoa que eu não sirvo para trabalhar em um hospital, eu não me sentiria bem. Porém, eu ajudei muito tempo, né, na creche e eu me sentia muito bem. Então, eu acho que a gente tem que procurar o nosso melhor, né? E cuidar isso muito bem, saber onde a gente, né, tem esse dom, onde eu consigo ajudar e fazer isso melhor, me dedicar a pôr todo o meu amor, todo o meu carinho ali, para que eu possa evoluir. E assim, então, foi o que eu coloquei, tendo zelo pelo meu dom, né, quando todo o meu carinho no meu dom, automaticamente eu vou dar todo esse carinho para o próximo. E assim eu vou conseguir evoluir, né, e caminhar. A minha caminhada não vai parar. Eu não vou interromper as minhas tarefas, né? Foi isso que eu entendi hoje. Muito bom. Quem mais? Eu fiz uma pesquisa, né, para entender melhor, e eu anotei algumas coisas, tá? Fora o que você comentou e que eu li no livro. É que nós somos
novatos, né, iniciantes, né, nessa caminhada aqui na Terra, né? E que nós temos muito que aprender nessa trajetória. E que nós temos que nos preparar para assumir grandes outras responsabilidades, né? E também de ser cada vez melhor, né? Na nossa caminhada aqui na vida. Na direção da perfeição moral. Que todos nós somos alunos, né? E que para tornarmos assim uma pessoa com mais entendimento, tudo, nós precisamos ter muito esforço e desenvolver nossos talentos, nossos dons, né? Que é inato em nós, mas a gente não tem que parar só nisso, a gente precisa aperfeiçoá-los e adquirir novos talentos ou novos dons, como queira, né? Entender. E que nós temos também uma inteligência para isso, e que pode transformar os nossos talentos para atingir os nossos objetivos, né? Mudando o curso das coisas, que muitas vezes a gente fica estagnado, como ele diz, né? A gente não se esforça, não tem vontade de melhorar, né? E outra coisa, deixa eu ver aqui. E que nós não podemos nos deixar paralisar pelos obstáculos do caminho, né? Que são muitos. Porque se cada vez que tiver um obstáculo a gente parar, a gente fica estagnado, né? E que nós temos que seguir Jesus, que é sabedor de tudo, né? E que usa, né, que a gente tem que usar esses ensinamentos para realizar esse trabalho, porque ele sempre nos dá força para seguir em frente, porque em todos os ensinamentos dele, ele sempre nos mostra um caminho e a luz a seguir, né? E que ao invés de a gente reclamar das pedras do caminho, a gente tem que tirá-las e seguir em frente. Foi isso. Muito bom. Quem mais quer falar? Nesse texto aqui, só as duas primeiras fases lá do comecinho já explica tudo. Mas o Mano falou, eu vou dar uma esmiuçada, porque já que eu vou fazer explicar, então já vou explicar do pé à cabeça. E uma das primeiras frases é: a vida é um curso avançado de aprimoramento. A vida é um curso avançado de aprimoramento para quem busca aprimoramento, né? Traça uma rotina, né? Faz um roteiro e sai buscando aprimoramento, né? Às vezes, nós passamos por diversos experimentos, desafios, até escolher um que nos acolha para começarmos a produzir na nossa regeneração. Até aí a gente tem que quebrar muitos paradigmas, tem que quebrar muitos costumes antigos, costumes velhos, até costumes que traz da família, traz daqueles amigos tão desleixados da vida, né? E a gente não quer abrir mão disso, porque é uma vida mais fácil para a gente. Estudar é difícil, turma. Estudar não é fácil, não, né? E a gente, de vez em quando, precisa dar uma sentada assim e dar uma olhada e fazer uma limpeza no nosso perispírito, até conseguir tirar toda a maldade que faça parte do nosso caminho. Nós temos que abrir mão de várias coisas, né? Nós precisamos esquecer o materialismo e procurar ficar mais atento para as oportunidades divinas que aparecem todo dia para nós. Todo dia. Às vezes a gente passa despercebido, pode aproveitar alguma coisa e a gente deixa para depois e não aproveita, e deixa para depois e esquece aquilo lá. Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Onde que nós vamos chegar? Né?
Se sabemos que a bondade, a caridade, a benevolência nos faz bem, por que aparecem outros caminhos para nós? Os caminhos tortuosos. Às vezes, pega a gente de surpresa, né? Eu sempre falo, orai e vigiai. Orai e vigiai, porque a gente não sabe a hora que ele vai aparecer. E no momento que a gente está mais afoito, está mais largado na vida, ele vem e rouba tudo aquilo que nós plantamos. Numa foiçada só, ele leva tudo embora. Não podemos descuidar. Não podemos. Eu fico pensando, né? Às vezes, todo dia a gente fala Pai Nosso. Todo dia. Fala e fala várias vezes. Pai Nosso. Se é Pai Nosso, é Pai de todos nós. Todos nós. Todos que estão aqui é filho de um pai só, né? Tudo resume, nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Por que existe assim, tantas pessoas que parece que não combinam, né? A gente não pode desmerecer ninguém, mas tem umas atitudes que parece que não combinam aqui na Terra. Quantas reencarnações que nós sofremos, não, que nós já passamos por aqui, e quantas mais nós teremos que passar por aqui? Aí vem a questão. Nós estamos aqui, não sei, acho que umas 20 pessoas. Será que na próxima nós estaremos todos juntos? Será que na próxima eu vou estar com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus amigos aqui que eu estou vendo? Será que não é a última chance que ele está dando para nós? Então a gente tem que abrir mão de muita coisa errada, muita desavença, começar dentro da nossa família, tá? Os mais pertos. Tá? A gente não precisa dar a mão para ninguém. Não precisa dar mão para ninguém. A gente joga uma cordinha e os interessados seguram na corda. E a gente puxa eles para perto de nós para ver se a gente consegue mudar uma coisinha. Porque tem tanta gente precisando das coisas e não seguram nas oportunidades que aparecem. A correria do dia a dia hoje é incrível. O materialismo puxa a gente para cada lado que a gente não consegue voltar mais, né? Mas nós temos que voltar, temos. Algum dia eu falei, o nosso destino é certo, o umbral nos espera. Se a gente tiver uma folguinha lá, para a gente sentar, para a gente deitar, que tipo de colchão nós estamos levando para lá? Um de arame, um de espinho, um de prego. Quem sabe lá um colchãozinho de palha, né? Dorme muito em colchão de palha lá na fazenda. Um colchãozinho de palha. Sempre eu falo, nós temos que abrir mão do que nós estamos fazendo aqui. Uma vez aconteceu um negócio comigo que eu fiquei assim tão chateado que eu perdi até a fala. Estava uma vez na Vila Vicentina e sempre eu estava lá. Aí conversava com um, conversava com outro, conversava com um, conversava com outro. Aí tinha um senhorzinho que de vez eu conversava com ele de vez em quando, fui fazendo amizade para ele. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo faz que o senhor está aqui? Ah, eu não me lembro não quanto tempo faz que está aqui, faz muito tempo. Ele falou lá, X tempo lá. Falei, eu vou fazer uma pergunta para o senhor não acha ruim comigo? Não, Gilberto, nós somos amigos, você está sempre aqui. Quantas pessoas vieram visitar o senhor depois que o senhor está aqui? Ele falou, nenhuma. Esse senhor servia na época para ser meu, acho que ele já está falecido hoje, para ser meu avô.
Quantos netos e quantos bisnetos que perderam a oportunidade de conhecer o avô, de conhecer o bisavô? Será que nós precisamos causar um desprezo tão grande dentro de nós? Se nós somos todos irmãos, por que isso? O humano esmiuça para nós, ele dá tudo mastigadinho, né? A gente não tem jeito de cortar caminho para melhorar, a gente tem que estudar. Tem que existir um amor no meio de nós, né? Agora a gente fala, a gente estuda aqui, chega amanhã, a primeira pessoa que a gente vai falar bom dia, a pessoa vira e fala bom dia por quê? Porque eu quero que seu dia seja um bom dia excelente, né? Então eu pergunto, né? O que a gente precisa fazer para encontrar o iluminado caminho para a ascensão? Eu acho até que nós estamos fazendo pouco. Eu acho, Gilberto, tá? Que nós estamos fazendo pouco, que eu estou fazendo pouco. Eu gostaria de estar no meio de vocês há 30 anos atrás, para ter aprendido mais, ter me dedicado mais, tá? Mas Santo Agostinho demorou 38 anos, né? Talvez todos vocês já ouviram isso. Vamos falar, aquele soldado que tocou a lança em Jesus, na cruz, né? Hoje ele é São Longuinho. Ele tocou aquela lança no peito de Jesus para Jesus falecer naquele momento. Porque as outras pessoas que eram crucificadas, às vezes ficava 3, 4 dias sofrendo, né? Então ele recebeu uma graça, foi dado, né? Agora, a gente tem que ficar pensando, né? O que Deus está esperando de nós aqui? Será que nós vamos para lá e não vamos decepcioná-lo? Rapaz, eu esperava mais de você lá embaixo. Viu quanta coisa aconteceu na sua vida e você desviou o seu caminho? Você não aproveitou as oportunidades, tá? Da boca para fora era uma coisa, mas seu coração pensava em outra coisa, às vezes, né? Então vamos refletir, vamos pensar em tudo, vamos dedicar mais ao outro, que eu continuo pensando, será que na próxima reencarnação estaremos todos juntos? Assim seja. Com certeza estaremos juntos, sim. Porque a amizade, o amor e o carinho entre nós permanece. Estaremos, com certeza, né? E também nós sabemos que nós vamos colher lá do outro lado de acordo com as obras que realizamos. Temos consciência disso, não é? Então, vamos ver um pouco mais essa lição com carinho de hoje. Procurar o nosso zelo, procurar o carinho para os nossos irmãos. Doar o melhor que nós temos, né? Sempre fazer o melhor e procurar saber quais são os nossos talentos, quais são os nossos dons, para que a gente possa fazer a coisa melhor e mais perfeita. Muito bom, maravilha. Mais alguém quer falar? Ah, o Vitório. Vitório. Então, é o seguinte, eu vou por esse caminho aí, que é o seguinte, para a gente ter habilidade em alguma coisa, o primeiro passo é ter interesse, certo? Eu cito o exemplo, eu com 8 anos de idade, eu tinha interesse em vender jornal na feira.
Aí eu fui ver como é que era, aprendi. Depois passou uns 14 anos, eu já achava que eu queria ser ajudante. Eu já me interessei para ser ajudante de entrega. Eu não aguentava muito peso, mas me puseram lá na firma e tal. Quer dizer, então eu tive interesse. Aí a habilidade vem vindo conforme a época e conforme a gente vai vendo, se espelhando nos outros, nos mais velhos, ou nos colegas, né? Assim como a gente, depois que vai... O que é hoje um interesse, amanhã surge outros interesses depois que você já está... Seria assim uma carreira, né? Então, a gente tem que ter um feedback, assim, por exemplo, para que a gente também ensina as coisas para as pessoas, né? Como o cara que faz as coisas mal feitas, ensina as coisas mal feitas para outro também, né? Então, a gente tem que se espelha em pessoas que a gente vê que tem uma situação que está favorável, que a gente sabe que a gente tem sente que tem a capacidade, então seria o interesse da gente. O interesse a gente vai se habilitando, né? Agora, a partir do momento que a pessoa não se interessa, aí você pode dar para ela o curso que for, ela pode fazer uma faculdade, pode fazer lá um curso técnico, ela não vai vingar nada, ela não vai para frente ali na coisa, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus de já nascer assim com uma força dentro da gente, de procurar aprender, né? Então, a vida é habilitar, né? A gente nasce enquanto o mundo pronto, então nós temos que se adequar a ele, como a próxima geração já vai pegar outro mundo, totalmente diferente, e vamos se enquadrando e vamos procurando, né? Procurar as oportunidades e mostrar que a gente tem habilidade, é só querer se esforçar, né? Como já foi, todos disseram nesse ponto aí. Vamos mostrar o que a gente tem de força. Eu que me lembro na vida, tudo pelo mínimo que eu consegui, tudo foi com esforço. É que a gente esquece do esforço que fez, né? Ao passar do primeiro ano para o segundo, tudo na vida, inclusive hoje, né? Não é que você ouvir a vida das pessoas, acha que a pessoa não está no mar de rosa, muitas vezes não está, né? Há exemplos aí de pessoas que tem que perder um conhecido da gente aí, um amigo distante aí, que era uma pessoa muito influente, muito importante, com a idade da gente, que estudou com a gente. Quer dizer, o dinheiro não resolveu a vida dele, né? Entende? Então, a gente tem que se interessar e se habilitando, né? E vencendo os obstáculos, porque aí é onde que a gente pode ter felicidade na vida, né? Acho que seria isso aí, assim, né? Se interessou, querer, você já está com o passo dentro ali da coisa, né? Certo? Seria isso aí, né? Seria isso, então. Interessou, vamos estudar o assunto que Deus deu para a gente, que nem disse o Pedro aí, deu para a gente, nós temos que agradecer o que Deus deu para a gente, a capacidade de ver uma coisa, se interessar e aprender, né? Então, a gente fica contente com isso. Nós temos mais aqui. Uma palavra que está na minha vida agora, que eu estou agradecendo muito as coisas. Coisas que passavam batido. Estou valorizando muita coisa, graças aos ensinamentos que nós pegamos nessa casa. E muito obrigado a todos aí por mim. Muito bom. Quem mais quer falar? Ninguém mais quer colocar mais alguma palavrinha aí? Tudo certinho? Vamos então passar as nossas vibrações agradecendo a Jesus por este momento que nos proporcionou, esse estudo sobre como fazer o nosso caminho, né? Através da melhoria dos nossos conhecimentos, a prática de todas as nossas ações com bastante zelo, com carinho, dedicação, né? Vamos agradecer a Jesus por tudo isso que nos trouxe nessa noite. E vamos pedir a Ele também que possa abençoar, iluminar a todos os nossos irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, irmãos nossos
né? Que nosso convívio estão em hospitais, passando por procedimentos cirúrgicos, que sejam todos abençoados, iluminados, que Jesus possa trazer o conforto a cada um deles, que eles sejam curados e fortalecidos em suas caminhadas. Então, Jesus ilumine a todos. Irmãos presentes no nosso encontro, os irmãos que estão com os nomes aí grafados, e irmãos que estão em hospitais, em UTIs, que sejam iluminados e abençoados por esta luz divina que tanto nos fortalece. Que assim seja. E assim, Jesus, agradecidos por esse estudo de hoje, nós vamos dirigir a prece de Caritas que tanta energia nos traz, tanto conforto ela nos traz através de suas súplicas, de suas colocações e dos pedidos que ali estão. Que ela seja um fortalecimento a todos nós. E a prece de Caritas hoje, Dona Isolda fará para nós. Dona Isolda, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá vossa santa e pura e divina imagem. Muito obrigada. Então, foi uma noite bem proveitosa, como eu estava dizendo, né? Um estudo maravilhoso do nosso caminho de conhecimento, de aprimoramento e de melhora. Exatamente o que nós estudamos hoje, né? Conhecer nossos talentos, conhecer aquilo que nós somos capazes e aquilo que nos satisfaz, que nos faz bem, né? Porque todo o trabalho que vai se realizar, nós temos que ter a consciência de fazer ele com gratidão, agradecendo por a oportunidade de podermos estar fazendo aquilo bem e melhor, né? Muito bom. Então, uma boa noite a todos, que todos tenham uma noite reconfortante, um bom feriado amanhã.